A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes. Estamos fazendo mais uma transmissão, aquilo que a gente tem disponível, que a gente tem feito às terças e às quintas-feiras, aos domingos e às segundas, com o objetivo de apregoar a palavra de Deus, trazendo aqui uma reflexão a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Meu nome é irmão Mardônio. Eu estou nesse momento na minha residência, mas congrego no Ministério Betel Brasileiro, que fica aqui em Fortaleza, no bairro do Siqueira, pertinho do terminal do Siqueira, e somos pastoreados pelo pastor Périx Lopes de Melo. As transmissões estão acontecendo às 19 horas. Na segunda-feira a gente tem a escola bíblica. Ela costuma acontecer no domingo de manhã, onde a gente tem um momento com os nossos irmãos e até tomamos um café juntos todos os domingos. Mas por conta desse período de pandemia, o pastor achou por bem colocá-la na segunda-feira. Então a escola bíblica está acontecendo na segunda-feira, às 19 horas. Na terça-feira, nós temos o culto de oração, também às 19 horas. Na maioria das vezes quem está fazendo essa transmissão sou eu na terça. Até agora só fui eu na terça-feira, sim. E às quintas-feiras é o culto de doutrina, como está acontecendo hoje, que a gente vai estudar a lição da nossa apostila. Aos domingos, essa transmissão é feita pelo nosso pastor Périx, e acontece às 18h30, onde a gente tem o culto de adoração ao Senhor, a ministração da palavra, e que a gente está interagindo. E hoje eu estava falando no grupo da igreja que é importante que nós estejamos presentes. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, e a gente tem até de forma graciosa, por parte de Deus, alcançado vidas. A gente vê pessoas que não são comumente, não nos ouvem, ou que não se dirigem a uma igreja, a um momento de pregação como esse, mas que tem sido bem proveitoso. Tenho recebido vários relatos a esse respeito. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para alguns irmãos. A gente separa sempre aqui 5 minutinhos, 3 minutinhos no início da mensagem. É uma forma de matar a saudade, mandando um abraço. E eu quero começar aqui pela irmã Vitória. Que Deus te abençoe, irmã Vitória. Quero mandar um abraço também para o irmão Paulo e para a irmã Vanessa, que administram o canal do Betel Brasileiro Siqueira. E estendo esse abraço quando eu citei a irmã Vitória, o irmão de Assis. E faço assim por família. Bruno Guedes, que está nos assistindo lá de Crato, vizinho ali a Juazeiro. Deus te abençoe, Bruno, forte abraço. Flávia Mirella, a paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe. Nilda Saboia, boa noite, e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui falando com a Nilda em Pedra Branca. E recebam todos, né, essa saudação do vosso irmão, que é realizada por parte de Deus. E essa paz, que costumo dizer, excede todo entendimento. E quando eu assim cito que excede todo entendimento, eu quero dizer que o homem não consegue compreender na totalidade a abrangência dessa paz, a sua profundidade, mas que ele goza muito, embora não conhecendo na totalidade, ele goza dessa alegria que passa também, e é o principal aspecto dessa paz, da paz com Deus, do usufruto da comunhão com o nosso Criador, que foi quebrada no momento do pecado e que é restaurada através da pessoa de Jesus Cristo. Está também aqui conosco o pastor Périx, que eu já citei, é o nosso pastor, entrou agora na transmissão. Deus abençoe o senhor, pastor. E eu quero convidar os nossos irmãos, os ouvintes, que se possível, para que vocês possam também compreender melhor a ministração da palavra de Deus, se você tem um exemplar da Bíblia em casa, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, dos versículos 1, e a gente vai ver aqui até o versículo 7. Então quero convidá-lo a buscar sua Bíblia, fazer a abertura em Romanos capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 7. Louvado seja Deus. A Nilda está dizendo aqui, gosto muito da sua pregação, amém, Nilda, louve a Deus por isso. Nós também ficamos felizes com a sua presença aqui. O pastor Pérez está saudando a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe também, pastor. Deixa eu ver se eu esqueci de citar alguém. A gente vai fazer a leitura de Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 7.
Em seguida vamos orar, pedindo a graça de Deus para a ministração, o auxílio da ministração, porque sem Deus nós não somos nada, não conseguimos. Jesus Cristo disse que sem mim nada podeis fazer. E hoje nós vamos falar de um assunto bem atual, muito embora a apostila ela venha tratando sobre o aspecto, né, da cruz de Cristo. E o que é que ela nos condiciona, o que é que ela nos promove em nós, o que é que a morte de cruz realiza em nós. E para deixarmos aqui claro sobre o que vamos falar, que é a segunda parte da lição, que não foi conseguida ser ministrada toda na quinta-feira passada, nós vamos falar sobre a autoridade do Estado, que é concedida por Deus para o controle, para o gerenciamento, né, para a promoção do bem, para a manutenção da paz, e que também tem o propósito de punir malfeitores. Então a gente está diante da palavra de Deus, o que é a vontade de Deus para com o homem, e eu quero saber se já posso fazer a leitura, né? A gente tem que administrar bem o tempo, temos aqui 1 hora. O Paulo comentou aí para vocês, quer dizer, copiou o comentário, em seu comentário, o trecho da palavra de Deus, e você pode acompanhar aí no manuseio desse comentário. Amém? Vamos iniciar, já cumprimentei a todos com a paz do Senhor, nós vamos fazer a leitura da palavra, oraremos e depois faremos a reflexão acerca da palavra de Deus. Romanos 13, versículo 1, deixa eu botar um pezinho aqui para o vento não bater, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar, gente, pedindo a graça de Deus sobre esse momento, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, graça, para que nós possamos, meditando na palavra de Deus, externar a sua perfeita vontade. E nós temos a certeza, porque o próprio Cristo assegurou, que tudo que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. E o que nós vamos pedir é que o seu auxílio, ou que a sua palavra encontre guarida no nosso coração, que a nossa mente, nosso coração esteja apto a não somente receber, mas que com a ajuda do Espírito nós possamos viver essa palavra. Ó Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é tão desafiadora, que é santa, e se torna desafiadora porque ela é a tua vontade vivida por nós, que nós, na condição de homens e de mulheres de Deus, a qual se tornaram teus filhos, a qual nos tornamos teus filhos pela obediência e por fé no sacrifício de Jesus Cristo, queremos ministrá-la, Senhor, para que ela produza o fim para o qual ela foi designada. Contamos com o teu auxílio, com a tua graça, com a tua misericórdia, fazendo com que possamos nos deleitar nessa palavra, aprender, Senhor, para que possamos também agradar a Ti com o nosso viver, que ela seja vivida, que ela não seja somente ouvida, que Teu Espírito
aplique aos nossos corações o que vai ser falado nessa noite. Que Ele possa me dirigir, que tendo misericórdia da minha pessoa, tendo misericórdia dos teus filhos que também estão ouvindo, exerça um fruto de excelência, para que nós possamos, obedecendo, testemunhar da realidade que o Senhor gerou em nós, que foi a nossa regeneração, a nossa santificação e a nossa semelhança com o teu Filho. Guarda-nos neste momento, dirige-nos para a glória do teu próprio nome. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui finalizando o capítulo 12, quando Paulo vai dizer da condição da nova vida que nós experimentamos no Senhor Jesus. Vai falar de como nós devemos viver, e ele diz aqui no versículo 1 que ele pede encarecidamente que a gente apresente o nosso corpo, que é a totalidade do nosso ser, como sacrifício vivo, como sacrifício santo, que é um sacrifício agradável a Deus, que não nos amoldemos, né? Não vos amoldeis, que é o termo que ele usa, né? Com esse mundo, com o curso desse mundo, mas transformai-vos, e não é o mundo, é transformar a nós mesmos pela renovação do nosso entendimento. Então, na proporção que nós recebemos a palavra de Deus, nós somos transformados à semelhança de Jesus, porque o objetivo de Deus é que cheguemos, eu já falei aqui outras vezes, à estatura do varão perfeito. E para chegarmos à estatura do varão perfeito, nós devemos andar nos passos de Cristo. Irmão Mardoni, você tem me falado aqui às terças-feiras e até às quintas o desafio de se pregar a palavra de Deus e de vivê-la. E eu digo que é desafiador, porque eu gosto de respaldar isso. Certa feita, uma pessoa estava no meu carro e me perguntava, que eu estava dando uma carona para ela, ela me perguntava: "Ô, irmão, deixa eu te perguntar algo. Eu tenho essa liberdade?" Eu digo: "Tem, fique à vontade." E ela me diz: "Meu irmão, parece que para você não existe dificuldade em viver a vontade de Deus. Você prega a palavra de uma maneira e mostra, parece que você não tem dificuldade alguma." Eu disse: "Meu irmão, muito pelo contrário. Nós cristãos," e eu a inseri na conversa, ou na resposta que eu estava lhe dando, nós cristãos somos convidados a imitar Cristo. Se você acha isso simples, fácil, você esqueceu do que Jesus Cristo disse, que tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo é andar nos passos, ou como ele diz, aquele que quer seguir-me, aquele que quer andar como eu andei, ou caminhar, ou percorrer a caminhada que eu percorri. E trata-se de ser desafiador, e eu gosto de dizer isso, porque Deus lhe santifica na condição que você ainda está, no corpo ainda sujeito ao pecado. Então a gente tem que ter em mente que eu não tenho como suavizar a palavra de Deus para caber na realidade humana. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que, num determinado momento, deixar de pregar o Evangelho. E a Bíblia não diz isso para a gente. O que a Bíblia diz é: pregue a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai transformar o nosso entendimento, né? Não vos amoldei, mas renovai-vos. A palavra de Deus vai nos trabalhando, vai trabalhando em nós, trabalhando no meu caráter, trabalhando no seu caráter, trabalhando a sua maneira de viver, ao passo que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não matava mais. Então você é liberto, porque conhecereis a verdade e ela tratará de libertá-lo, ou libertá-lo, né? Então nós estamos falando aqui de obediência à autoridade, e a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Paulo está finalizando aqui a carta, terminado aqui o capítulo 12, né? Ele está dando continuidade no capítulo 13, e agora é a hora de colocar em prática aquilo que é ensinado, é a parte prática da carta aos Romanos. E Paulo disse: olha, todo homem esteja sujeito às autoridades. Depois a gente vai pegar o exemplo de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, mas vamos deixar isso para depois, capítulo 23, né? Porque ele disse: olha, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus, conhecendo a condição humana, ele cria uma estrutura de governo para que o desgoverno não aconteça. É bem verdade que a nossa realidade hoje, na condição de homem, depois do homem se depravar tanto, depois do homem viver uma impiedade completa, a gente olha e parece que a coisa está meio bagunçada, mas o que a Bíblia diz é que não há autoridade que não proceda de Deus. É um mecanismo, e se você se assusta com isso,
A própria Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor, um homem ímpio, de meu servo, ou seja, alguém que está ao meu serviço. Então, aquela afirmativa que a gente diz que Deus está no controle de todas as coisas, é porque Ele é soberano, então Ele reina em cada esfera. E me recordo aqui, não lembro quem foi que falou, né? Não sei qual pastor falou isso, mas eu vou lembrar durante a pregação, que não existe um aspecto, ou 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou qualquer que seja uma partícula, mesmo que não seja vista a olho nu, que não esteja nesse universo, que não esteja sob o domínio de Deus. Então as autoridades também são constituídas por Deus, que não existe autoridade que não proceda de Deus. Eu estou lendo o versículo 1 do capítulo 3 de Romanos, e que estas foram instituídas por Ele. De modo, diz aqui o versículo 2, respaldando o sujeitai-vos a todas as autoridades, ou às autoridades, de modo que aquele que se opõe a uma autoridade, ele está resistindo à ordenação do próprio Deus. Então, quando eu me revolto, ou quando eu me insurjo de forma contrária a uma autoridade, eu estou diretamente me rebelando ou resistindo a ordenanças do próprio Deus, versículo 12. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. É um mecanismo. Eu estou fazendo uma introdução para que você possa situar-se e a gente possa ir para a lição, porque a lição não traz essa introdução, porque já está na metade, né? Mas eu vou fazer aqui com a ajuda do Senhor. Então, é um mecanismo para o controle do mal. E a gente viu aqui que o mal, né, como atitudes cristãs para com o mal, que foi da lição anterior, é que a gente deve odiar o mal, a gente não pode suavizar com ele, eu já falei isso aqui. Não devemos tornar a ninguém mal por mal, né? Precisamos devolver o bem, porque o próprio Cristo, quando injuriado, quando caluniado, você pode acompanhar, está no canal da igreja, Betel Brasileiro Siqueira, ou na minha página de Facebook, você pode depois recapitular para entender que o mal é vencido pelo bem, né? E que o mal precisa ser punido. Por isso que a gente está tratando aqui da questão do Estado como uma autoridade constituída por Deus. Eu não tenho, eu não posso e eu não devo, não só autoridade constituída por Deus na condição de mecanismo de controle, de eu mesmo exercer a minha justiça, né? Então um camarada entra aqui, levou uma televisão, levou o meu carro, levou o que quer que seja meu, né? E eu ir lá e resolver. Não, existem as formas, existem as maneiras, e a gente vai estudar esse respeito para que a gente não fique tomando posição, né, que não é nossa e depois nos prejudicando. Então, o próprio versículo 3 de Romanos 3 diz o seguinte: queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Então, ela é um mecanismo de controle do mal, né, para que não haja caos completo. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. Então, ela traz uma sentença, ela traz o julgamento, a autoridade, para aquele malfeitor. Versículo 5, e aqui eu vou caminhando já para finalizar a introdução. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever da consciência. Para nós cristãos, nós não praticamos o mal por medo das consequências, mas nós não praticamos porque fomos regenerados, por questão de consciência, porque a nossa mente foi regenerada, o nosso coração foi renovado. O que Paulo acabou de falar em Romanos capítulo 12 é que nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que diz o versículo 2 de Romanos 12. Então trata-se, Bíblia é para aquele, é para salvo, Bíblia é para quem crê. Então é um manual de Deus para a minha vida e para a sua vida. Irmão, eu não me sujeito ao que Deus diz, então você tem um sério problema, né? Você precisa rever os seus conceitos, porque a palavra de Deus eu não escolho, e nem eu e nem você. Nós não podemos escolher aquilo que obedecemos ou aquilo que não obedecemos. Não é uma condição que Deus nos dá para a gente escolher. Não. Servo
faz a vontade do seu Senhor. Mas se nós não somos servos, aí nós temos um problema e precisamos rever os nossos conceitos. Então, por esse motivo, versículo 6, versículo 5, então eu não deixo de praticar o mal, ou então eu obedeço a palavra de Deus, não é por temor da punição, mas é por uma questão de consciência, por questão de testemunho, por questão de compreender que eu tive a minha mente renovada, que eu sou um novo ser, que eu nasci de novo, e a vida que agora vivo deve ser uma vida que glorifique a Deus. Então não tenho que viver assim, mas eu por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu quero trazer aqui uma reflexão, e eu não vou falar aqui de política, eu não prego política, eu prego a palavra de Deus, a respeito da nossa situação atual. Como é que nós, e lá no final a lição nos faz as perguntas, temos nos comportado diante das nossas autoridades? Penso eu que nós, na condição de cristão, e eu me incluo em primeiro lugar, vez por outra, agimos de maneira que desagrada a Deus, ou que quebra esses princípios. A atualidade nós vivemos com o mundo em nossas mãos, ou na palma da mão. O smartphone está facinho na nossa mão, e a gente tende a transmitir mensagens, tende a emitir opiniões, e muitas vezes não cuidando da condição de fazer isso. Nós infringimos princípios, ou nos levantamos, ou não estamos sujeitos às ordenanças das autoridades, ou às autoridades superiores. Então a gente vai tratar disso para que a gente possa viver melhor. Eu penso que depois dessa lição, nós já estaremos advertidos, pelo menos, a quando nos dirigimos a um presidente da república, a um governador, a um magistrado ou a uma autoridade. Eu não estou falando em qual esfera, eu estou dizendo que são autoridades, como diz o texto, constituídas por Deus. Nós tenhamos mais cuidado, para que a gente não possa estar declarando ou direcionando adjetivos que não são próprios, e a gente vai ver um momento em que o apóstolo Paulo, sendo julgado por uma autoridade que era o sumo sacerdote Ananias, diante do Sinédrio, Atos 23, e que ele, em determinado momento, fazia a sua defesa, dizendo: olha, vocês sabem que eu me portei diante de vocês, o apóstolo Paulo dizendo, diante do juiz, ou do julgamento, melhor dizendo, eu me portei diante de vocês com temor e com tremor, e o sumo sacerdote Ananias diz: bate-lhe em sua boca, fere-lhe a boca, e ele, num determinado momento, diz assim: parede branqueada, Deus te retribuirá, Deus te julgará. E ele é alertado que diante dele está uma autoridade, o sumo sacerdote, e ele imediatamente retira aquilo que ele diz, porque ele tem o temor de Deus, ele tem uma orientação diante dele, e ele precisa respaldar a sua vida através daquilo que ele vive. Então a gente vai deixar isso mais para o final, mas eu estou aqui lhe situando. Então a autoridade do Estado, eu vou pescar aqui da apostila que vai nos ajudar. Como o cristão deve ver o Estado e a sua autoridade? Paulo responde em Romanos 13 que o Estado é um ministro de Deus, é uma ferramenta, é um instrumento, e o seu propósito é punir o mal e promover o bem. Agora tem um novo habitante aqui na minha casa, está subindo aqui no meu pezinho, uma calopsita, mas vocês vão me desculpar aí. Ora, para cumprir esse propósito, o Estado pode usar a força, tanto contra o agressor, que é alguém que ameaça de fora, pode ser uma guerra, contra quando o agressor for de dentro, alguém que quebra a lei ou infringe, aqui a gente vai chamar de um criminoso, por exemplo. Porém, Romanos 13 não pode ser usado como desculpa para exercer um governo arbitrário ou exagerar no uso da força ou governar com mão de ferro. É preciso distinguir entre violência, que é o uso do poder sem controle e sem princípios, e a força, que é um uso controlado para punir o malfeitor. Portanto, o controle deve ser exercido pelo Estado na aplicação da força de forma rigorosa ou com rigor. Vamos lá, vamos entender o que eu estou lendo aqui agora há pouco. Paulo diz em Romanos capítulo 13, e a gente leu aqui até o versículo 7, Romanos 13, 1 ao 7, para quem vem chegando agora,
que as autoridades que Deus constituiu são ministros, ou pessoas que ele usa com o objetivo de nos dar um controle, de manter a ordem na nossa sociedade. E que essa autoridade a ela é dado o objetivo principal de punir o mal e promover o bem. Quando essa autoridade está agindo de maneira como a Bíblia diz, ela obedece a esses quesitos. Então, essa autoridade, ela pode fazer o uso da força, ou em alguns momentos se faz necessário o uso da força, que é uma espécie de mecanismo de controle também. E essa força não pode ser empregada de maneira arbitrária, ou como ela entenda, como ela queira entender, porque a própria autoridade ela é regida por leis. A autoridade ela está sujeita a leis. Para você ter noção, os decretos do rei Dario, os decretos de todos os reis, eles estão sujeitos, em algum momento a gente vê reis, sujeitos à lei dos medos e dos persas, que ele não pode revogar. Então, uma autoridade não é alguém que age a seu bel prazer, até porque ela foi instituída por alguém com um objetivo, ela tem um objetivo a atender. Então ela pode ser usada sim, a força, mas ela não pode ser usada com violência, ou seja, sem um mecanismo de controle e sem princípios, mas ela deve ser usada de forma que possa inibir ou controlar ou neutralizar a função do malfeitor. Então, a autoridade é aquela que é a autoridade do Estado, né? Que é aquela que é constituída por Deus como ministro, ou seja, para exercer o controle da sociedade. A força deve ser exercida como último recurso se esgotadas todas as outras opções. Então tem a lei para ser praticada, tem o diálogo em alguns casos. Então a força ela não é exercida de forma que a autoridade quer exercê-la. E o exemplo que a gente vê lá é o sumo sacerdote Ananias dizendo que batesse na boca de Paulo, sem Paulo ter feito mal algum. E Paulo arroga-lhe um direito de um cidadão. Paulo, e a gente vai ver lá, se a gente começar a ler do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 23, versículo 5, que você vai ver que Paulo é um cidadão romano, e até quando ele estava sendo vilipendiado, quando os seus direitos estavam sendo jogados ao chão, ele arroga para si e diz: olha, eu sou cidadão, eu tenho condições que precisam ser atendidas em mim, e ele arroga para si o que nós também podemos fazer quando nós buscamos a autoridade. Então a Bíblia expressa horror para com o derramamento de sangue inocente. Isso torna ilegal o uso de armas atômicas, biológicas, químicas e todo o uso indiscriminado de armas convencionais. Por exemplo, bombardeios civis. Esses, eu vou já explicar, são usos profundamente ofensivos à consciência cristã. A ação de força requer, pois, alto grau de discernimento, porque se não tiver, vai esmagar a parte menos defensiva, ou mesmo que o agressor venha a agir em desconformidade com lei, eu não tenho a condição, na condição de Estado, de acabar com sua vida. Eu tenho mecanismos, eu tenho princípios que eu preciso obedecer, de modo que somente o mal seja punido e não os inocentes. Então vamos lá. Quando se sabe que numa residência tem um traficante e que vai ser preciso ir até ele para prendê-lo, a polícia não pode chegar fuzilando todo mundo, tirando a vida de todo mundo, porque os inocentes não podem ser punidos. Então há necessidade de um controle, há uma necessidade de um princípio ou de princípios que tornam a ação, que regulamentam a ação do Estado. O Estado não pode, de jeito nenhum, de maneira alguma, não é autorizado por quem a constituiu, usar a força de maneira indiscriminada e agir sobre todos de qualquer maneira ou de maneira profundamente ofensiva, né? A condição é que a força requer, ou o uso dela, ou a condição do Estado exercer controle, requer um alto grau de discernimento. Por quê? Porque senão o Estado vai infringir a própria lei e também vai se tornar um malfeitor. E ele não é constituído com esse objetivo. No tocante ao uso da força ou da aplicação da lei, eu não cito força aqui, só o ato de
de ameaçar ou de combater, né? Eu uso a força também como uma maneira de manusear a lei, né? Que o sofrimento causado deve obedecer a proporções. E ele tem que ser menor do que aquele que foi suportado. Por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor para você. Um camarada chegou e fez uma atrocidade, tirou vidas. Ele pegou uma arma e saiu atirando em todo mundo. Se não tiver um outro meio para conter, então a autoridade, né, a autoridade policial que está no combate, vai tentar conter da maneira que puder conter para poupar-lhe a vida. Não havendo condição, então ela vai ver que não tem condição, então ela vai agir à altura. Mas o objetivo é que a punição, ela, pelo menos a Bíblia aponta isso, que a disciplina, ela tem um objetivo principal de reformar ou de restaurar o ofensor. E não, aqui você pode me questionar, e eu vou fazer isso, porque você também não está em condição de falar, a gente não pode interagir, mas você pode deixar no comentário. Você pode dizer, mas irmão, no Antigo Testamento, o crime, para algumas condições, era tirar a vida, ou através do apedrejamento. E se a gente observar no Novo Mandamento, ou Deus não mudou, né? No novo aspecto, no Novo Testamento, a Bíblia diz no Antigo que os filhos que se rebelassem contra os pais poderiam ser apedrejados ou que desobedecessem a seus pais. Para você ter noção, a gente não vê nenhuma orientação a esse respeito no Novo Testamento. Para você entender, no Antigo Testamento, um dos meios, né, que a gente tinha para purificação era que quando o povo entrasse numa terra, Deus mandava destruir o povo daquela cidade, porque aos olhos de Deus, e o homem não está agindo por si, ele está agindo por uma ordenança superior, que é obedecendo a Deus, e Deus tem os seus motivos, as suas razões, quem é Deus é Ele, né, para destruir tudo que havia naquela cidade. Então não se trata de uma autonomia ou de um poder de decisão humano. A autoridade, ela está sujeita a uma vontade, que é a vontade de Deus. Então, quando ela exerce o controle, quando ela exerce um julgamento, a proporção desse julgamento é que não seja superior ao dano, de forma no tocante à vida, né? Por exemplo, o sofrimento causado deve ser menor do que o que está sendo suportado. Meu irmão, como que eu faço? Quer dizer que alguém tirou a vida do meu filho, eu tenho a condição de tirar-lhe a vida, né? Se você assim proceder, você infringe no mesmo erro. E a autoridade, como é que ela faz? Ela conduz o criminoso a um tribunal, é como se diz, e a gente vê isso respaldado pela Bíblia, a gente vê efeitos sendo repetidos na palavra de Deus assim. É dado ao criminoso a palavra, o direito de defesa, muito embora não seja a condição de absolvê-lo, mas ele deve ser ouvido, como Paulo foi aqui, quando estava sendo dirigido, ele era visto como criminoso pelas autoridades, muito embora não fosse. É dado a ele o direito de defender-se. Com Jesus foi assim, ele foi levado à autoridade, né? E Jesus, como a Bíblia proferia, que ele ia como ovelha muda, né? E ele foi como cordeirinho, né? Como ovelha muda, não rebateu nenhuma condição, né? Que é um caso específico, mas que a autoridade, ela tem o poder de julgar. Espera-se da autoridade que o julgamento seja justo, que seja imparcial, que não seja um julgamento tendencioso, que tenha equidade nesse julgamento. Então, o Estado, ele precisa denotar uma confiança. O Estado, ele precisa agir em conformidade com a lei para que o cidadão, ou para que aqueles que estão convivendo em sociedade, tenham uma confiança. O Estado deve oferecer, eu estou lendo agora a apostila, uma expectativa razoável de êxito na punição dos culpados, ou seja, não deve haver negociação, não deve haver negociação de princípios. O uso que o Estado faz da força, em caso de guerra, deve ser com igual cuidado aplicado aos criminosos. Deve ser usada força suficiente para mantê-los sob custódia, levá-los à justiça e, após sentenciados, obrigá-los a sofrer o castigo. Então,
as autoridades, elas são ministros de Deus para o combate do mal, para que haja o quê? A paz, ou a harmonia na sociedade, o convívio. Porque se não houver autoridade, o governo é destruído e o desgoverno impera. Então, quando a gente insurge contra uma ordenança do presidente da República, do governador, do prefeito, de qualquer que seja a autoridade, nós estamos resistindo nós a uma ordenança do próprio Deus. Muito embora eu precise ressalvar que existe uma condição para que você não se sujeite a uma orientação quando ela não é bíblica. Se ela ferir princípio bíblico, você tem uma lei maior, uma ordem maior, uma orientação maior, a qual precisa ser obedecida. Então, como é que o Estado age? O Estado age controlando a sociedade. É um ministro de Deus para a punição do mal e para o resguardo do bem, né? Eu vou dar um passinho com vocês aqui e depois vou ter que voltar para trazer mais entendimento. Vou dar um passinho com vocês aqui. Jesus, o tempo voa. No segundo aspecto dessa lição, da segunda parte, vencendo o mal com o bem. A pergunta é, e depois a gente volta para a questão da autoridade: como pode o mal ser ao mesmo tempo vencido e punido? Novamente, a cruz é a resposta. A apostila trata sobre a cruz de Cristo, o que é que ela nos proporciona. Cristo na cruz não venceu o mal recusando-se a puni-lo, mas aceitando ele mesmo o castigo. Na cruz, o mal humano foi punido e vencido. Daí derivam-se dois princípios para a prática da justiça cristã. Nós estamos falando, gente, do que é o padrão de Deus para ser exercido. Se a sociedade está em desgoverno, como o nosso país, está aqui os poderes se degladiando, que se vê é uma insurgência de um contra o outro, não há comunicação e os cidadãos que deviam se comportar como cidadão estão toda hora xingando o presidente, xingando o prefeito, xingando o governador, se dividindo. As autoridades já não são tão respeitáveis assim, porque não têm vivenciado aquilo que Deus manda vivenciar, não julgam segundo a reta ordenança de Deus, mas julgam segundo seus próprios benefícios ou objetivos. Mas aí já é uma outra parte que é quando eu vou entrar. Eu vou só terminar aqui a lição para que a gente possa observar isso e tentar aplicar sem estar aqui com nenhum objetivo secundário de estar trazendo política para cá, porque esse não é o nosso nicho. A gente pode até fazer isso no outro momento, mas quando está pregando a palavra de Deus de forma alguma. Então, tem o sentido retributivo. O malfeitor deve ser punido. Não pode o Estado, na condição de instrumento de Deus, negligenciar esse aspecto. Ele não pode deixar batido. O cristão reconhece a realidade do mal, do erro e da injustiça e procura puni-lo com equidade, com o julgamento justo e com o julgamento imparcial. O que acontece? Nós, que aqui eu trago, tirando um pouquinho o aspecto da autoridade constituída por Deus para o combate do mal, voltando aqui para finalizarmos a lição, a nossa parte, nós na condição de cristão, precisamos entender e reconhecer a realidade do mal. Nós somos classificados como homens que nasceram de novo, que vivem agora, que as coisas velhas passaram, que são a nova criação, que vivem novidade de vida, mas nós não podemos ignorar a realidade do mal, a realidade do erro, a realidade da injustiça. E precisamos viver uma vida em desacordo com essa prática e com acordo com a palavra de Deus. E precisamos saber que a nossa vida, porque nós também devemos julgar o mal, nós também devemos nos portar contrário a ele, que é aquilo que o curso do mundo sugere, que a Bíblia sugere que a gente ande contrário ao curso do mundo, e que a gente tenha um objetivo de repulsá-lo, de não abraçá-lo. E a gente entra aqui no aspecto da nossa cidadania, também terrena, porque ainda não estamos
na nossa casa celeste. Então nós estamos sujeitos aqui a leis terrenas e que a gente tem, que eu estou falando isso para deixar claro que você não teme a questão da punição ou de ser infringidor da lei, não é por conta do que ela pode lhe causar, mas é por conta da sua consciência. E deve-se tentar reabilitar o malfeitor. Aqui eu estou tratando na condição de sociedade, na condição de família e na condição de igreja. Quem viu a lição anterior fica mais claro. Quando o cristão vai exercer ou quando vai operar com justiça ou agir com justiça na esfera que lhe é permitida, ele tem que ter em mente que o objetivo é restaurar o malfeitor e não aprisioná-lo no objetivo de calá-lo, né? Simplesmente aniquilá-lo. O cristão ele condena a culpa, mas ele não condena o culpado ou malfeitor. Condenar no aspecto de ignorá-lo, né? De fazê-lo calar. Ele reage ao pecado de modo a remodelar o futuro à luz do erro da maneira mais criativa possível. Para você ter noção, eu vou usar um texto aqui, eu quero pedir aí quem possa me ajudar aí, porque eu não tive o cuidado de pegar a referência. A Bíblia diz que nós que somos espirituais, como vamos corrigir algum irmão, e eu falo aqui no aspecto da igreja, e a gente viu aqui nessa mesma lição na parte anterior, nós que somos espirituais, devemos fazer isso com mansidão, com equilíbrio, e tendo cuidado de que nós mesmos não venhamos a cair no mesmo erro. Ou seja, quando a gente exerce um reparo, ou quando a gente exerce um castigo superior com o objetivo de prejudicar, nós não estamos agindo de acordo com a palavra, porque o objetivo não está sendo o reformativo, de restauração, né? Para você ter noção do que a gente falou aqui na lição anterior, que quando a gente vai restaurar um irmão, ou quando a gente vai até uma pessoa com o objetivo de fazê-la a demonstrada, né, ou de trazer a ela uma demonstração, a gente tem a orientação do próprio Jesus Cristo, que está em Mateus 18, que a gente viu na lição anterior, que inicialmente faz-se uma confrontação pessoal entre duas pessoas, entre ti e ele, como diz o versículo 15. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Ou seja, trata-se de pessoas que têm fé, que obedecem aquilo que está escrito, é entre irmãos. Depois, se a pessoa rejeitar essa orientação, se essa pessoa rejeitar e não observar aquilo que a palavra lhe diz, a confrontação, que é o primeiro passo, você chama testemunhas com o objetivo de estabelecer a repreensão. As pessoas vão com você até o ofensor, o malfeitor, 2 ou 3 pessoas, e agora elas são tidas como testemunha para que você possa dizer que se estabeleceu a repreensão. E no âmbito, continuando aqui, eu estou falando no âmbito da igreja, né? Depois a confrontação com a igreja. Se a pessoa não recebeu a você, ou se recebeu e não recebeu a sua restauração, a sua repreensão, a sua demonstração, depois você foi com testemunhas, você vai, apresenta o caso à igreja, e se ela se recusar a ouvir a igreja, ela não tem mais condição de sujeitar, porque ela já teve as condições que precisava se sujeitar. Então a gente tem aqui o aspecto da reconciliação, que é o objetivo de restaurar a pessoa no âmbito da igreja. A gente tem aqui no âmbito social, que é no âmbito de sociedade, o mecanismo que Deus estabeleceu foi as autoridades, e nós devemos nos sujeitar às suas ordenanças, não nos insurgimos contra elas, né? E quando resistimos a uma orientação da autoridade, resistimos a uma ordenança do próprio Deus, eu estou citando Romanos 13, versículo 2. E para finalizar, e ainda ter tempo de falar daquela parte da autoridade, né? Nós precisamos saber que o objetivo é remodelar, é novamente restaurar. Observe você e eu que quando quebramos a lei de Deus, Deus nos sentencia à morte. A morte não é descer à sepultura. A morte é uma separação de Deus. Mas nesse momento Deus oferece a restauração, que é a promessa que é feita, que da tua semente suscitarei a salvação, o Salvador, né? Ou aquele
que é o esperado das nações, até que Cristo veio e nos trouxe novamente a paz. Então, o dever do Estado é promover a reabilitação. Irmão, eu vou terminar aqui, concluir, para a gente poder voltar lá, aqui da apostila. Nesses tempos em que vivemos, de guerra, de rumores de guerra, de tanta violência urbana, de desordem social, que a cruz seja a nossa resposta, ou a resposta também para os malfeitores de hoje. O que a cruz diz? A cruz diz para mim, a cruz diz para você que um dia uns eram malfeitores, que um dia uns eram inimigos de Deus, que um dia uns eram filhos da ira, que vivíamos quebrando os mandamentos de Deus. A cruz diz que tem restauração. Quando nós nos deparamos com a cruz, nós visualizamos nela a entrega do justo pelo profano, pelo injusto. Ela nos dá a condição de nos voltarmos para Deus, e a mensagem da cruz, ela tem um objetivo principal de reconciliar homens com Deus. E é escrito, olha, não cuideis ou não penseis que eu vim para o são, eu vim para o doente. O objetivo de Deus é trazer a restauração. O objetivo de Deus é o homem destituído da sua glória, ele promover no homem a reconciliação. E para você ter noção do que eu estou falando, foi pago um alto preço. Um sangue de inocente foi derramado para que houvesse a restauração da minha vida, houvesse a restauração da sua vida. E para deixarmos claro, nós não tínhamos condição nenhuma de promover essa justiça, senão o nosso próprio Deus promovesse por nós. Então o que acontece? Nós estamos aqui diante de uma lição que a gente vence o mal pelo bem. Que existem mecanismos para que eu não possa agir por mim mesmo. Que existem orientações, e Deus constituiu na sua infinita sabedoria meios para que não fosse entregue ao caos a condição do homem, para que o homem não vivesse totalmente entregue. Então vamos lá, a gente observa que Deus exerce disciplina, que existe controle, que existem meios, formas e condições para que na nossa família, através da nossa autoridade, quando usamos para com nossos filhos, a nossa autoridade de homem e de mulher no nosso lar, né? A condição hierárquica no nosso lar, a condição hierárquica na sociedade, a condição hierárquica na igreja, é para que haja ordem. E nós, na condição de servos, devemos nos submeter. Não é uma condição que Deus nos dá. Se você quiser obedecer, a Bíblia eu não escolho que eu obedeça. A Bíblia é a palavra de Deus para que eu possa, submetendo a ela, viver, né? Ou, como diz a Bíblia, né? Se tu fizeres o bem, tu não há o que temer. Mas se não, ela é ministra de Deus para punir, para que o homem possa sofrer o dano. Então eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou trazer para vocês. Eu já fiz na lição anterior e vou trazer aqui para você fazer uma autoavaliação. Agora é hora de nós colocarmos em prática. Eu quero dizer para você, eu vou novamente dizer, eu gosto sempre de deixar isso claro. O cristão, ele não é, nós não estamos trazendo um padrão de uma pessoa que é impecável, um padrão de uma pessoa que nunca erra, muito pelo contrário. O cristão é um homem que foi regenerado, um pecador regenerado, e que ele vive agora com o objetivo de satisfazer o seu Deus. Então ele erra sim, ele peca sim, tem momento que ele age feio, mas ele tem em si o Espírito de Deus que lhe conduz à boa vontade de Deus, à perfeita vontade de Deus. E ele reconhece a sua fragilidade, que se joga aos pés do Senhor, dizendo: Deus, eu não consigo se o Senhor não me ajudar. Se não tiver o Espírito em mim, auxilia-me nas minhas fraquezas, me conduz segundo a tua vontade. Então eu trago para você algumas perguntas para uma autoavaliação, e eu também faço de mim. Onde você for reprovado, faça uma autoanálise, reconcilie-se com o Senhor, mude a sua prática, porque eu vou fazer isso também. Vamos lá. Nós falamos aqui na parte A da lição, na questão da ofensa para com os irmãos. Quando nós somos o malfeitor, ou quando nós erramos, que nós não temos a condição de devolver o mal com o mal, ou quando alguém age contra nós, não podemos devolver o mal com o mal. Vale para a mesma categoria. A pergunta primeira é:
Há alguém que me ofendeu e que eu ainda não consegui perdoar, não devolver mal com mal, né? Então até a autoridade, quando ela exerce justiça, ela não pode pagar mal com mal. Ela já está exercendo justiça porque ela tem um parâmetro de Deus para isso. Então, primeira pergunta é: há alguém que me ofendeu e que eu ainda não consegui perdoar? Ou então, há alguém que eu ofendi, que eu não fui até ela ainda pedir perdão? Essa é a primeira pergunta. E que devo fazer para resolver esse problema? O que eu posso, através da ação de Deus na minha vida, fazer para que isso seja restaurado? Para que esse mal entendido, para que essa implicância, ou para que esse momento acabe? Para nós termos noção do que a gente está falando aqui, a própria Bíblia diz que nenhum reino dividido subsistirá. Então, se eu estou mal com o meu colega, se eu estou mal com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho, se eu estou mal com o meu trabalho, se eu estou mal com o meu irmão na igreja, né? Eu estou fragilizando o corpo. Eu estou também mal, né? Para que haja paz. Eu tenho tido cuidado de pedir perdão quando eu sei que ofendi alguém. A gente tem passado por cima dos nossos problemas ou dos nossos erros, fingindo não percebê-los, ou a gente tem usado aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, que é o caminho da reconciliação. Você lembra quando eu lhe falei que o cristão não é aquele ser perfeitinho? Eu quero usar o exemplo de um cristão que é muito conhecido. Cristão porque viveu na fé do Salvador, né? Eu vou citar Davi. E ele se tornou servo de Deus porque ele creu numa justiça que Deus havia de prover, viveu na fé até que essa justiça se revelasse, né? E dormiu nessa fé. Você já parou para pensar quantas atrocidades Davi cometeu? Quantos atos de desobediência? Eu cito sempre que a gente costuma dizer que essas são maiores, o adultério e o homicídio. Mas na minha escala de valor, pecado é pecado. Não tem maior nem menor. As consequências são diferentes. E Davi comete dois grandes pecados. E quando ele comete esses grandes pecados, eu não estou dizendo que existe pecado pequeno ou grande, só estou querendo dimensionar para você compreender melhor. Qual é o caminho de Davi? Ele arrepende-se profundamente, chora a amargura do seu pecado e se reconcilia com Deus. Ele volta para Deus, ele volta-se para Deus. Salmo 51, Davi pede a Deus para lhe dar um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pede perdão a Deus de forma arrependida. E não é um remorso, é um arrependimento verdadeiro. E Deus o restaura. E Deus o devolve à sua condição. E eu não falo aqui de condição governamental, mas de condição de servo. Quem vai até Davi? O profeta Natan. Repreende-o duramente. Natan não harmoniza a verdade. Natan não relativiza a verdade. Natan disse: olha, Davi, esse homem é você, foi assim que você procedeu. Você é muito justo e honesto para julgar a causa alheia, mas Deus requer que você arrependa-se. Posicione-se como um servo de Deus. Como é que um servo de Deus faz? Quando ele peca contra alguém, ou quando ele peca contra Deus, porque antes de pecar contra alguém, ele quebrou a ordenança de Deus, é porque a gente tem isso em mente, ele se reconcilia. Esse é o caminho. E recomeça a sua caminhada. Ele não fica prostrado diante do erro, ele não fica se culpando diante do erro, mas ele tem uma postura de arrepender-se. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa ou abandona, alcançará a misericórdia. A terceira pergunta, a quarta pergunta é: qual tem sido a minha conduta diante do mal? Eu tenho repelido o mal? Eu tenho como Deus, né, que Deus repele, que Deus rejeita, ou eu tenho relativizado? A minha pergunta é: nessa sociedade pecaminosa que a gente vive, o mal, o mal muitas vezes, ele é apresentado como bem. O homem tem uma escala de valor investida, e as coisas que a Bíblia aponta como ruins, elas estão sendo relativizadas. Mas nós, como é que nós temos nos portado diante do mal? A gente tem harmonizado com ele? A gente tem flertado com ele? Ou a gente tem enxergado ele como Deus enxerga, rejeitando? Ou a gente tem rejeitado toda forma de mal, como a Bíblia nos orienta?
Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer como autoavaliação, porque se nós não tivermos autoavaliação, nós seremos homens mornos. E ao passo de que Deus irá nos vomitar, porque estaremos nem frio e nem quente, estaremos em cima do muro. E em cima do muro não é condição de crente. Crente deve andar no caminho, ou nos passos de Jesus Cristo. Então, quando eu digo que a vida é altamente desafiadora, é porque você, na condição de crente, tem que exercer uma justiça, e não é justiça própria, é obedecendo à justiça de Deus, e você tem que passar por cima do seu ego. Tem momento que você tem que ir até a pessoa que você ofendeu e pedir perdão, e isso é vida cristã. É o negar-se, é o tomar-se a sua cruz, é o seguir a Cristo. Ou a gente pensa que o evangelho é dar para receber. Dá 10 para receber 100, negociando com Deus, como se nós tivéssemos alguma coisa para oferecer a Ele, sendo Ele dono de tudo. Quando digo eu que o evangelho é altamente desafiador, é porque nós estamos acostumados a ouvir algo que a gente pensa que é evangelho, mas que não condiz com a palavra de Deus. Evangelho é a vontade de Deus sendo vivenciada pelo homem, por mim e por você, ainda não glorificado. Então é uma guerra interior constante. A última pergunta que eu lhe faço, para eu poder voltar, o que eu disse que ia voltar, eu só tenho uns 7 minutos. O que tenho feito em relação às autoridades constituídas no meu país? Eu não estou citando só o presidente da República. É bom deixar isso claro. Eu não estou citando somente o prefeito da minha cidade. E eu também não estou citando somente o governador. Eu estou citando autoridades constituídas no meu país. Porque a gente tende a sujeitar ou a puxar a sardinha para o nosso político favorito, que eu acho que a gente já devia deixar isso de mão. Qual tem sido minha posição em relação a ele, a elas, autoridades? Eu tenho orado em favor das autoridades, para que Deus dê sabedoria, e eu estou citando o texto, e aqui eu marquei porque eu não sou bobo, esse texto é bem conhecido de nós, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Todos os homens. Aí, Paulo faz mais um filtro aqui no versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando eu estou me dirigindo a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia da minha nação, que orando pelas autoridades, pedindo graça em favor delas, né, para que elas possam, né, comportar-se de acordo com a vontade de Deus, não viver o desgoverno, é porque o texto diz para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e com respeito. Nós infringimos muitas vezes regra pensando que nós somos cidadãos daqui. Nós até temos nos dividido como irmãos em Cristo, no tocante à política, é uma coisa bem real aqui, bem atual aqui no nosso meio, e a gente tem se dividido como povo de Cristo, pensando que o céu é aqui. É necessário que entendamos que quando a gente está orando por autoridades, nós não estamos dizendo para Deus, Deus, faça isso ou aquilo, não. Nós estamos pedindo que Deus conduza, né, como a Bíblia diz, eu gosto de citar esse texto, que a Bíblia diz que os corações dos reis são inclinados diante de Deus, né, que Deus faz eles se inclinar, assim como as águas do rio. Eu não lembro o provérbio, mas depois eu vou comentar aqui, e você que comentou aí alguma coisa vai ver. Né? É para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa, é para que a gente tenha dias melhores. É necessário compreendermos que a cidadania que nós esperamos e almejamos não é terrena, ela é celestial. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que obedecer à lei dos homens, aquelas que Deus nos deu para vivermos em paz. Eu tenho orado em favor das autoridades, eu tenho falado contra elas. Como é que eu me dirijo à pessoa do seu presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua ausência? Eu estou puxando sardinha aqui para ele, não. Quem me conhece sabe que eu não estou aqui puxando sardinha para ninguém, não. Eu tenho o meu julgamento, e é particular, não vou falar aqui porque não interessa, que é momento de pregação da palavra. Mas como é que eu tenho me dirigido a ele? Eu tenho me dirigido com respeito, eu não falo só a ele. Eu falo às autoridades do Supremo, mesmo muitas delas inquirindo ou agindo de forma contrária às leis, com objetivos próprios, vendendo-se.
Como é que eu tenho me dirigido às autoridades que Deus constituiu? Eu tenho falado contra elas? Eu tenho orado por elas? Eu tenho me pronunciado em sua defesa quando ela está correta? Ou eu simplesmente sei atacar? Eu tenho entregue diariamente essas autoridades na mão de Deus, diariamente? Ou eu tenho orado costumeiramente, já que a gente não faz diariamente, a gente vai enganar aqui a quem? Né? Nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, devemos ter isso em mente. Deixa eu citar aqui, o meu tempo acabou, mas por favor, para lhe situar melhor, abre Atos 23 para mim, por favor, comigo. Paulo, me ajuda aí, Paulo, coloca aí no comentário. Atos 23, do versículo 1 ao 5. Deixa eu te dar uma lição aqui, do que é que eu entendi. Atos 23, eu preciso de 10 minutos, eu gostaria que vocês fossem pacientes comigo. Até porque nós estamos ministrando a palavra de Deus, eu não preciso fazer ressalva para pregá-la. É bom que todos fiquem. A gente separa esse momento para a nossa edificação. Se não puder, a gente vai compreender. Mas se você puder, abre aí em Atos 23 para que você possa entender o que eu estou te dizendo. Paulo está diante do Sinédrio. A acusação é que está trazendo um caos à cidade, mas essa não é a realidade, são judeus, ou os israelitas amotinados, né, que conduzem ele ao Sinédrio, e ele se depara com a autoridade, aqui o sumo sacerdote Ananias, agindo contrária à lei. Preste atenção. Paulo vai fazer a sua defesa, depois tarefinha de casa, Atos 21 até 23, versículo 5, para que você possa entender. Capítulo 21 de Atos, leia o capítulo 21 inteiro, devagarzinho, pedindo a Deus para trazer entendimento a você. Depois leia Atos 22 e depois leia do versículo 1 até o versículo 5 de Atos 23, que você vai entender o que eu vou estar te dizendo. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo estava iniciando a sua defesa, que é um direito seu. Estava dizendo como ele tinha se portado, e a sua fala é interrompida por Ananias, que é o sumo sacerdote, e o versículo 2 diz: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Interrompeu a fala de Paulo, dizendo que ele fosse ferido na boca, né? Batessem em sua boca, como fora de cesseá-lo ou de calá-lo. Então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Preste atenção, gente, nesse aspecto. Tu estás aí sentado para julgar-nos segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Os que estavam ao lado de Paulo disseram: está injuriando o sumo sacerdote de Deus, que é uma autoridade? E Paulo respondeu: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, gente, depois Paulo vê que o seu direito à vida está sendo exposto, ou a sua condição de manutenção da vida está sendo imposto. Ele usa de sabedoria e explana que é um fariseu, e aquele sinédrio era composto de fariseus e de saduceus. Paulo ganha tempo de forma sábia. Eles começam a discutir entre si, o moitim acontece, e o comandante da guarda retira Paulo, mas é um outro aspecto. Eu quero pegar do versículo 1 ao 5, quando Paulo está fazendo uma defesa, ou apresentando, argumentando a sua ação, e ele é interrompido por uma fala do sumo sacerdote, na verdade uma orientação, para que ele fosse ferido à boca. E Paulo chama esse homem de parede branqueada. Eu fui estudar o que era parede branqueada. Parede branqueada é parede caiada em algumas traduções. O que é uma parede caiada? Ela é pincelada para que a aparência não apresente como é que ela é. Jesus Cristo fez uma acusação, né, aos fariseus hipócritas, quando ele dizia: ei, vocês são sepulcro caiado. Ou seja, tem uma caiação em vocês que esconde o interior. O que existia nesse sumo sacerdote Ananias é um desejo de exercer uma justiça motivada por aspectos próprios. E Paulo diz: ó, tu estás aí para me julgar, versículo 3, segundo a lei. E contra a lei que tu deve exercer, contrário a ela, tu está agindo, mandas agredir-me. E quando ele é exposto a ele, dita a ele que está diante de uma autoridade, ele imediatamente retira aquilo que havia falado.
E o que é que você pode trazer de lição? É o que eu finalizo. E o que é que eu posso trazer de lição para isso? O que é que a gente pode aplicar? A sua vida cristã, a minha vida cristã. Meus irmãos, foi-lhe dito nessa noite que você, na condição de um cidadão, ou de um servo de um reino, ou de um reinado, você deve se comportar de uma maneira digna, que agrade o seu Senhor. E a vontade de Deus para a nossa vida é que, mesmo Paulo, diante de um homem que não estava segundo a lei, julgando segundo a lei, ele procura calar-se. Ele sofre o dano. É uma coisa, gente, que nós, na condição de cristão, precisamos aprender. Ah, irmão, é desconfortável? Eu já sofri, eu sofro. Quem está no meu convívio sabe disso. Mas por que, irmão? Porque eu entendo, e eu sei que você também sofre. Você entende que você não pode pagar o mal com o mal. Na condição de um homem que não é desse mundo, Paulo disse, olha, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, você também é um ser espiritual. Você tem que entender que você vai ter momentos que vai sofrer o dano por uma causa maior. Me diz o seguinte, por que Paulo não continuou rebatendo? Muito embora ele tenha usado a estratégia de ganhar tempo. Por que Paulo, depois de chicoteado várias vezes, arroga para si a condição de cidadão romano? Porque ele tinha diante dele o risco de vida. Mas você vê várias vezes homens e mulheres de Deus, gente piedosa, sofrendo dano do julgamento desonesto. Sabe, irmão, nós estamos muito ligados às circunstâncias terrenas e não abrimos mão de forma alguma do nosso direito. Para você ter noção, na igreja de Corinto, o litígio entre irmãos era uma realidade. Eu já preguei outras vezes, a gente estudou, teve lá a graça de Deus de estudar. A editora cristã evangélica tem esse trabalho lá, e a gente estava estudando. O problema entre irmãos, ao invés do irmão mais sábio sofrer o dano, levava para o ímpio julgar. Ou então, quando eu uso do meu quando eu quebro a minha condição de servo e uso de um direito que não é meu, de retalhar a altura. Olha, gente, a Bíblia não nos dá a condição de agir como pessoas autônomas ou como que a gente tivesse condição de exercer a nossa própria justiça. Como eu pedi os 10 minutos, já se passaram 8, eu quero lhe pedir que você medite. Me permita dizer isso para você. Tarefinha de casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, capítulo 22. Leia o capítulo 23, mas dê ênfase até o versículo 5, para você não pensar que eu estou dirigindo o seu pensamento. Pense a esse respeito. Nós teremos uma nação melhor, ou viveremos melhor aqui na terra, se a gente viver como povo de Deus. Se a gente viver obedecendo a palavra de Deus. E quando a autoridade não agir de maneira correta, o próprio Deus a julgará. O próprio Paulo diz, Deus lhe julgará. Nós devemos confiar na justiça divina. É uma coisa que nós precisamos fazer. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome. Quero te agradecer por este momento, pela tua palavra, pela condição mesmo limitada de homem. Expô-la com a tua ajuda, com a tua graça. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que quebramos os teus preceitos, desobedecemos a tua palavra, insurgimos-nos contra as autoridades que o Senhor constituiu. Queremos te pedir sabedoria, Senhor, para nos dirigirmos a ela, principalmente nas redes sociais. Muitos de nós, e eu confesso que até às vezes tenho feito isso, temos agido de maneira contrária àquilo que o Senhor propõe para nós. O desejo do nosso coração é agradar ao Senhor, e não agradar a nossa carne, nem a nossa vontade, e nem a nossa razão. Nos faz, Senhor, homens e mulheres temente a Ti. Pessoas que ouvem e vivem e praticam a Tua palavra. Que testemunham para o mundo, que confiam na Tua justiça e que não exercem justiça própria. Que não pagam mal por mal, não retribuem o mal por mal, mas pagam o mal com o bem. É aquele que mostra a outra face. É aquele que entendeu, a exemplo do que eu falava na lição anterior, que mostrar outra face é mostrar o outro lado, é declarar que vale ao homem obedecer a Deus, muito embora que sofreu dano aqui na terra. Ensina-nos, Senhor, a sermos cidadãos celestiais, porque se nós vivermos, Senhor, como súditos do Teu reino, nós viveremos bem em qualquer lugar que estejamos. Seremos, Senhor, pessoas temente a Ti, e não quebraremos nenhuma lei, nenhuma regra. E quando assim procedermos,
por obediência, por questão de consciência, como diz o teu texto. O texto que lemos de Romanos capítulo 13, se me recordo bem do versículo 13. Por questão de consciência nós nos sujeitaremos à tua vontade e não por temor à lei. Guarda-nos, Senhor. Exercita em nós a tua santificação, porque a tua palavra diz que a Bíblia, a santa palavra do Senhor, que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Trabalhe em nós conforme a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos deleitar em ti, a confiar na tua justiça, para que não venhamos a agir de maneira autônoma e tropeçarmos e desagradarmos ao Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão Maninho, um abraço. Irmã Vilani, que o Senhor Jesus te abençoe, minha irmã. É a esposa do... Ai, Jesus, esqueci o nome do pastor, mas é aqui de Sobral, né? Penso eu que seja a irmã da irmã Valdene. A irmã Ana Cristina, que Deus abençoe a vocês. A irmã Vitória, glória a Deus. Já citei aqui os irmãos, deixa eu ver se tem alguém. Irmão Mateus, que Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Flávia Mirela, Deus seja contigo. Irmã Graça, um forte abraço para todos. Nilda Saboia, irmão Paulo, irmã Vanessa, pastor Pérez, todos os demais que estiveram aqui conosco, Bruno, irmão Raimundinho, Deus seja contigo. Eu estou vendo aqui Rayarte, não deixou comentário, mas eu consegui ver aqui. Quero deixar um abraço a todos os demais irmãos. A palavra de Deus é sim desafiadora. Nós contamos com a ajuda de Deus, nós não estamos só. O Espírito de Deus nos ajuda na santificação. Ele está dizendo para nós o que convém e o que não convém. Ele nos auxilia naquele momento de fraqueza, naquele momento que a gente não sabe como pedir, que a gente não sabe como agir, naquele momento que é desafiador, que nós temos que engolir o nosso ego, esquecê-lo, crucificá-lo, porque nós temos uma causa maior, uma causa superior. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, que a gente possa viver uma vida que glorifique a Deus. A irmã Raine Gomes está mandando um abraço a você e ao irmão Gomes, que Deus abençoe. E que a gente, até aquele grande dia, ao encontro nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos encontrados sem mácula, sem engano, sem mentira na nossa vida. E que o Senhor Jesus nos torne semelhante a Ele, que a gente conte com a graça do Senhor, segurando na nossa mão, nos conduzindo no perfeito caminho, até o momento que nós sejamos glorificados, estaremos livres de todo pecado, de toda culpa, experimentaremos uma eternidade com Deus. Vivemos nessa certeza, é uma realidade que a igreja quer. A irmã Vilani da Lagoa de Juvenal, amém, que Deus abençoe. Obrigado, irmã Valdene. Que a gente possa viver nessa certeza, que Deus nos abençoe, e nessa esperança de que um dia o Senhor vai nos buscar e nós iremos para a nossa pátria, livre de todas as coisas, como diz Paulo aqui, que tão de perto nos rodeia. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.